Boa noite, são 20 horas, 14 minutos e esse é o programa Hora da Esperança. Nós estamos em Porto Alegre, aqui tem 21 graus de calor, está esquentando de novo. Eu sou a Michele, da comunidade Nos Passos do Mestre, comigo nesta noite está a Josi. Exatamente, uma boa noite para você. A Josi que está com o pezinho machucado. Mas estamos aí de molho. Mas graças a uma carona está conosco. E nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema que vai unir família e evangelização. Nesse tempo, nesse mês, que já está quase no fim, esse mês de outubro dedicado às missões, nós queremos refletir um pouco sobre a missão da família de evangelizar. Então, o nosso tema de hoje é: por qual porta da casa entra a evangelização? Isso aí. E já vamos falar de cara, né, que a comunidade Nos Passos do Mestre está preparando, organizando um fórum Família e Educação. E a gente então quis trazer esse tema para partilhar contigo sobre esse evento, que é mais do que um evento, mas é uma graça de Deus, não por nós, mas porque Deus inspira, e unindo família, educação, a evangelização, mês missionário. Tá aí esse tema de hoje, né, pra gente partilhar e conversar nessa 1 hora de esperança aí. Exatamente. Se você não sabe ainda sobre o fórum, a gente aproveita para te convidar a acessar. Acessa aí fórum.nospassosdomestre.com.br fórum.nospassosdomestre.com.br e você vai acessar o hot site desse evento, Fórum Família e Educação, que é um evento totalmente gratuito, que será realizado no dia 22 de novembro no Instituto São Francisco. Então nós contamos com o apoio da Escola São Francisco, da Rede São Francisco. Estamos trabalhando em conjunto com o pastoral da educação, pastoral familiar, para trazer o maior número de famílias possível, né? E também de pais, de alunos. Se você então é pai que tem filhos em escola católica ou não, né? Escola pública, também está mais do que convidado, né? Você tem filho na idade escolar, está mais convidado. E também se você é professor, né, Josuca? Se Exatamente. É psicólogo, se tem a ver com essa área da educação, se trabalha, você também está convidado, porque vai ser um dia inteiro de formação. Nós vamos trazer diversos especialistas, né, para falar sobre vários temas. Então tem conferências para todo mundo, vai ter workshops focados em assuntos específicos. Mais específicos. Vai estar muito legal. Um dia bacana, assim, né, bem fórum mesmo, que é partilha, é debate, é conversa, é diálogo, é escuta, questionamento, enfim, para que as respostas não estão prontas, né, mas a gente constrói, sob a luz do Espírito Santo, a gente constrói e percebe o que Deus quer para nós, né, enquanto família. Os anseios são muitos, né, e enfim, as famílias às vezes ficam suscetíveis a tantas coisas que são divulgadas aí, mas é importante que a gente saiba fundamentar a nossa fé, né? Exatamente. Como eu falei, o fórum é dia 23, não dia 22, né? Opa, então, isso aí. Produção corrigindo aqui. 23 de novembro. E se você quer mais informações, acesse fórum.nospassosdomestre.com.br. E, né, esse evento gratuito, então, como a gente já falou, e a gente quer trazer, então, essa discussão para o programa de hoje. Se você está na escuta aí, partilha com a gente através dos nossos canais aqui de comunicação, por qual porta da sua casa entra a evangelização. Quer dizer, quais são os meios de evangelização que você viu, viveu ou vive na sua família, né? De que formas você foi evangelizado ou você evangeliza dentro desse lugar que é o mais fácil, mais difícil de acessar, né? O lugar mais difícil, talvez, de evangelizar, que é dentro de casa. Isso aí. Vamos falar, então, aqui os meios de comunicação, de interação. Você pode entrar lá no site, no facebook.com/Rádio Alianca. Nossa live já está no ar ali, então você pode compartilhar essa live para que mais pessoas possam ter acesso. E pode ali fazer seus comentários, né? E construir esse programa junto com a gente. Também pode mandar mensagem aqui pelo WhatsApp 999975400, 999975400, ou ligar para cá 33345400.
33345400. Então são meios de comunicação aí, tanto para partilhar sobre o tema, quanto para tirar dúvidas sobre o fórum, quer saber mais, porque às vezes a gente começa a falar e não tem certeza nessas informações tão claras, né? Às vezes tá claro na nossa cabeça, mas não sei se a gente tá transmitindo bem. Então, liga pra cá, manda mensagem, pergunta, o que é isso, né? O que vai acontecer, como é que funciona, enfim, as dúvidas que pode vir ao teu coração aí, traz pra nós que a gente tenta partilhar por aqui. Então tá, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa difícil missão de evangelizar dentro de casa, né? A gente fala muito de evangelização, fala muito de sair, né? Da igreja em saída, mas às vezes a gente tem que sair de nós mesmos e aprender a evangelizar aquele que mora conosco. A gente sabe que não é fácil, né? Sabemos que ali também estão aqueles que nos conhecem mais profundamente, conhecem nossas incoerências, né? Sabemos que não é fácil passar todas as barreiras para falar de Jesus, mas aquele que teve um encontro com Jesus, ele tem um compromisso, que é anunciar, né? Ai de mim se eu não evangelizar, né? De São Paulo. E esse compromisso, ele precisa mover também a minha vida de família. Então eu não posso me abster desse dever, né? Eu como mãe, eu como pai, né? Eu sou mãe, então eu tenho a obrigação, sim, de transmitir para os meus filhos a fé que eu recebi como presente, né? Não é uma obrigação que me é imposta, mas é um dever de amor, né? Então, porque eu fui alcançada um dia, porque essa fé que eu recebi como herança transformou a minha vida, eu tenho o dever. Muito embora eu não tenha recebido, assim, vamos dizer, tudo pronto dos meus pais, né? Meus pais são pessoas de muito valor, pessoas que me ensinaram tudo que eu sei de valor, mas eles não tinham uma vivência de fé, né? A minha mãe, ela tinha uma experiência, ela vinha de uma outra religião, né? Uma religião até protestante, luterana, família toda dela dessa religião. E ela, quando casou com meu pai, então começou a frequentar a igreja católica, mas assim, meio sem orientação, com medo que o padre não deixasse ela casar. Ela nem falou muito que ela não era católica, porque ela queria mesmo ser católica. Ela tem uma história bonita até, que a minha mãe queria ir na missa quando ela era criança. Ela ia escondido no colégio que tinha missa, né? Porque o avô não deixava, né? Ela era luterana. E ela tinha no coração essa sede, esse desejo de ser católica. E casou com meu pai, que tinha conhecimento da fé, mas não tinha uma vida assim praticante, né? De participação numa comunidade eclesial, né? Ele era uma pessoa que tinha recebido lá catequese, conhecia os valores da fé, mas não tinha essa inserção eclesial. E a minha mãe, então, foi formando os filhos nos valores que ela tinha, mas ela não tinha, assim, conhecimento de fé, assim, vamos dizer assim, de ir na missa todo domingo. Ela ia, mas não ia sempre, não sabia que tinha que ir, né? Não era por ignorância. E aí, até que eu comecei, ela que levou eu e meu irmão pra catequese, né, levava, e daí, por causa da catequese, ela começou a participar mais frequentemente da missa com a gente, até que eu entrei no grupo de jovens e tal, e fui questionando a minha mãe, mãe, você não é missa todo domingo, mãe, que fé é essa e tal, não sei o quê. E aí a gente chegou juntas num consenso de que ela deveria fazer uma iniciação, já que ela não teve, né, ela não era nem crismada. E minha mãe, então, quando eu tinha 16 anos, ela foi fazer a crisma, né, fez a catequese de adultos, e eu tive a graça de ser madrinha de crisma da minha mãe, né, então, só que foi ela que me levou primeiro pra igreja, olha só, né, só que ela, por ignorância, por desconhecimento, ela não sabia que ela precisava fazer uma iniciação, já que ela mudou de fé, vamos dizer assim, né, com muito desejo. E a gente foi, então, fazendo esse caminho. Tive a graça de ser madrinha. E até hoje pego no pé dela, né? Como uma boa madrinha de crisma. Cuida dela. Cuido. E eu fico muito feliz vendo minha mãe hoje. Ela tem uma inserção dentro das condições dela de vida, né? Hoje ela se insere na paróquia. Ela é dizimista, ela ajuda na liturgia, ela é zeladora de capelinha, sabe? Assim, é tão bonito ver essa caminhada, né? Que eu não tenho parte nenhuma, é toda dela com Deus, né? Mas que ela foi reconhecendo que era onde estava o valor da vida dela. Ela também foi vendo Jesus como a maior riqueza da vida dela, né? Então, é um caminho que Deus faz. Então, às vezes faz linearmente dos pais para os filhos. Às vezes, assim, ela deu um pouco, depois ela começou a receber um pouco, e agora ela vai sozinha, né? Minha mãe não depende de mim para nada, ela tem a vida dela. Mas isso é bonito de ver como
Deus vai usando esses canais e a gente precisa estar aberto, sem medo, né? De levando aquela fé que nos alcançou. Então, não importa se você é pai de um bebezinho, né? De um filho pequeno, que é desafiador, que é difícil, pai de um adolescente. Você sempre tem, ou você é filho, né? Você sempre tem a responsabilidade de evangelizar e de cuidar, de levar para Jesus, né? Aqueles que você ama, você mais ama, aqueles que estão do seu lado, né? É porque a evangelização, ela inicia pelo amor que a gente tem ao outro, né? Porque tu ama aquela pessoa, tu quer anunciar Jesus para ela, né? Na minha casa aconteceu também algo parecido. A minha família não era de origem católica, assim, era um sincretismo religioso, vamos dizer assim. E a evangelização foi acontecendo. Primeiro foi com os meus pais, que fizeram primeiro um encontro de casais, nem era o ECC ainda, era um encontro de casais, e depois a família, e eu já era adolescente, e fomos, né, nos inserindo na igreja, assim. Então tinha algumas bases católicas, mas muito frágeis, e a evangelização foi acontecendo. Mas, e isso é graça de Deus, né? E a gente precisa abraçar isso que Deus, a nossa condição de vida, e, né, ofertar a nossa vida, enfim, né, se dá para a evangelização, ao invés de ficar brigando, porque o meu pai não aceita a fé, porque o meu filho não sei o quê. Não briga, ao contrário, né? Essa é a tua condição, anuncia aí, né? Sabe que o pai reclama bastante, né? Pai, beijo, pai. Tá ouvindo aí? O pai, ele sempre me xingava muito, assim, que eu entrei no CLJ, abandonei minha casa, né? Como muitas pessoas jovens que descobrem um tesouro, né? E além de Jesus, tinha todos os amigos, tudo que o jovem quer, né? E eu passava mais tempo em reunião do CLJ do que em casa. E aí eu me lembro que uma vez eu ouvi uma... E ele sempre me falava aquilo assim, eu brigava, qualquer coisa que eu fizesse de errada, que eu fazia muitas, né, porque eu era uma jovem normal, brigava, não queria ajudar e tal, eu dizia, e o que adianta ficar na igreja o tempo todo, sempre tem aquela, né. E aí uma vez eu ouvi numa pregação alguém dizendo assim, quando alguém falar isso, você pode falar assim, imagina se eu não fosse. Aí eu comecei a falar, papai, tu imagina se eu não fosse. Imagina, ia ser pior. Se eu vou sempre, sou ruim desse jeito, né. Então isso também aproximou, né, porque parou de falar. Acabou com o argumento, né? Mas, assim, claro que a gente, quando é jovem, a gente talvez tenha menos consciência da nossa responsabilidade e da nossa casa, mas muitas vezes a gente, com muita sede, com muito desejo, muita vontade de inserção, né, de colaboração, até encantado pela vida fraterna que existe numa comunidade eclesial, a gente se engana, né? A gente pode fugir da nossa casa, a gente pode fugir da nossa responsabilidade primeira, que é a nossa família, né? A família, ela é chamada a ser no mundo uma igreja doméstica. Então, o que eu vivo na paróquia, na igreja, no grupo, no movimento, na comunidade, não pode estar alheio do que eu vivo em casa, senão vira uma fuga, né? Então, se eu tô com reunião de segunda a sexta e sábado eu tô na outra atividade, domingo eu tenho 10 missas para tocar e é natural que eu gere na minha família uma repulsa, né? E não uma inserção. Então eu preciso também ter cuidado, que tipo de mensagem eu passo para minha família, do quanto eu realmente me importo com as coisas e as pessoas da minha família, que podem não ser os meus dilemas, as minhas preocupações, mas são as pessoas que estão comigo. Então eu preciso me interessar pelos... mas o meu irmão não vai na igreja, então os problemas dele são outros. Se ele fosse na igreja, ele não ia ter esses problemas. Mas eu preciso me interessar, assim, genuinamente pelos problemas do meu irmão, para que ele veja Jesus em mim. Senão ele não vai ver Jesus em mim, ele vai ver eu como uma alheia à vida dele, né? Que só tô preocupada em fazer a minha pastoral. Então, como também não deixar a nossa atividade pastoral, a nossa vida com Jesus ser uma pedra de tropeço na nossa vida familiar, né? Como é difícil buscar esse equilíbrio. Não dá pra gente ser indiferente aos problemas da família, a realidade da família. A família é essa, onde nós nascemos, é o nosso primeiro espaço missionário, é o nosso primeiro espaço de testemunho, é onde a gente vai ser santificado e vai santificar os outros também. Então, é abraçar esse espaço, né, que Deus nos dá.
E se a família, né, os nossos familiares veem coerência em nós, eles vão se aproximando. Com certeza. Talvez eles não tenham a mesma atividade, não tenham engajamento pastoral, porque aí é que tá a diferença também. Nem todo mundo vai ser engajado, mas todo mundo precisa conhecer Jesus, né? Mas o engajamento não quer dizer da minha fé, né? Não quer dizer da minha fé. Isso não. Então, talvez ele realmente nunca vai abraçar uma pastoral, não vai ser coordenador de nada, não vai ser uma liderança, mas ele precisa conhecer Jesus, né? Precisa ter fé, precisa crer em Jesus como Salvador. É isso. Essa é a fé. E você vai conseguir falar desse Jesus que é Salvador se você for apoio, for escuta, for amor na vida desse familiar que ainda não encontrou Jesus. Essa é a forma mais fácil de evangelizar. Sendo amor na vida das pessoas, sendo presença de amor, né? Exatamente. Vamos fazer um break? A gente fala vamos. pra caramba, hein, Josi? Então, a gente vai fazer um pequeno intervalinho musical e a gente queria escutar você, né? Colabore, compartilhe conosco. Por qual porta da sua casa entra a evangelização? Quais são os seus desafios hoje, como família, né? Como pais, como filhos, como jovem, como, né? Qual que é a sua dificuldade ou a sua alegria dentro desse contexto? Partilha com a gente já volta. Estamos de volta com a Hora da Esperança. São 20 horas 39 minutos na Rádio Aliança. Isso aí. E tem alguns irmãos nossos da comunidade nos Passos do Mestre que estão na Missão Esperança no Hospital São Lucas. E a gente quer mandar um abraço aqui para Iraci, Clélia, Aline, Jovita, Zulmira, Cristiane, Osidelma, Eloá, Eliane, Nair, Cristina, Madalena, Andriele, Feliciana. Então são pessoas que foram atendidas, escutadas no Hospital São Lucas. Que Deus os abençoe e possa, né, dar a recuperação da enfermidade. Nilmar, Juvenal, Inácio, Cacilda. Então, tantas pessoas que foram visitadas no Hospital São Lucas, né? Que a graça de Deus possa tocar o coração de vocês. Alguns já foram pegando rádio para escutar, porque a Rádio Aliança é essa companhia, né? Em muitas situações, quando a gente está mais só, quando a gente precisa da graça de Deus e está impossibilitado, muitas vezes é a Rádio Aliança que nos acompanha, né? E por isso também a gente faz um apelo de que, se você sente no coração, né, e tem a possibilidade de contribuir, contribua com a rádio, né? A rádio está no ar, não tem propaganda comercial, né? É só a nossa ajuda mesmo que faz essa rádio estar no ar e alcançar tantas e tantas pessoas. Então, pode ligar para cá também para ser um contribuinte. Muitas formas de contribuir. 3334-5400, uma das possibilidades aí de tu te tornar um contribuinte. Ou pelo site alianca.fm.br, lá também tem como você contribuir por cartão de crédito, que hoje é uma facilidade, né? Você faz um cadastro mensal e doa uma pequena quantia por mês e você ajuda essa obra a se manter e a ir mais longe. Isso aí, um abraço para a Bruna que está assistindo aqui, o Juarez e a Andréia que também estão acompanhando, a Landa também, né, nossa a colega funcionária aqui da rádio, né, mas que está sempre acompanhando o programa Hora da Esperança. Um grande abraço, Landa. Beijo grande. Eu quero mandar um beijo para minha família que está me ouvindo. Olha só que momento, papai dando a janta. Diz ele que tá todo mundo ouvindo. Então um beijo pro papai, Rica, pro filho Lázaro e pra filha Suzana. Mamãe ama vocês. E nós, já que a gente tá falando de família, né? Vamos Tem mais gente pra gente mencionar. Vamos adiante, vamos continuar falando do nosso tema, que é a evangelização na família, ou por qual porta da sua casa entra a evangelização, né? Lembrando que a gente também mencionou no início o Fórum Família e Educação, que vai acontecer em 23 de novembro, evento gratuito de formação, aberto a todos, né, cristãos ou pessoas de bem que se preocupam com a educação dos seus filhos. Então, reflexões em diversas áreas da psicologia, da educação, das famílias, né? Então, vários ângulos, várias visões sobre educação e família no mundo de hoje. Muito legal, vale muito a pena você participar, evento gratuito, e divulgar também. Entra lá, fórum.nospassosdomestre.com.br
E a gente sabe, né, que a família, ela tem muitas inquietações, porque não tem a resposta pronta para a educação, né? Cada filho tem seu jeito, cada fase. Tu que eu diga, né, Josuca? A mais velha é de 4. Cada filho é de um jeito, cada fase é única. Exatamente. Então, os desafios são muitos, né? E, às vezes, a família gostaria, né, de ter a resposta pronta e não tem. Não teve e nem vai ter, né? Mas, então, por isso que a gente está propondo esse fórum, para que haja partilha, né? Discussão, conversa com especialistas, profissionais, outras famílias, né? Interagindo, conversando, partilhando, para que a gente possa cada vez mais cuidar das crianças, dos jovens e da família como um todo, né? Como um organismo, vamos dizer assim. Então, olha, é um evento, assim, propício, sabe? É bênção de Deus a gente poder ter essa oportunidade aqui na nossa arquidiocese, né? Um fórum que vai acontecer em Cachoeirinha, né? Instituto São Francisco, na escola, espaço aberto, gratuito, enfim, tudo propício aí, não dá para perder. Não dá para perder nem para deixar de divulgar. Contamos com a divulgação de todos que estão conosco. Isso aí. E a gente queria, assim, continuar, né, falando desse tema de dificuldade que é de evangelizar, ao mesmo tempo a responsabilidade que é. Nós falamos um pouco. Eu falei um pouquinho a Josi também do como ser filha, né? Como trazer de volta a família, como uma família, às vezes, que não teve lá na sua formação, no seu início, o conhecimento de Jesus pode, sim, ser evangelizado por um filho que vai para catequese, né? Por um filho que começa a ir à missa e convida os pais, que se interessa pelo grupo de jovens e aí vai trazendo a família junto, né? E é importante também, recapitulando o que nós falamos, o equilíbrio daqueles que já são inseridos numa comunidade eclesial, uma vida pastoral, o equilíbrio, o cuidado para não deixar a família de lado. Porque se eu não me interesso pela minha família, eu tô dando um contra-testemunho, né? Se eu não tô junto à minha família nas suas dores, nos seus sofrimentos, nas suas atividades, eu posso estar dando um contra-testemunho, tudo com equilíbrio, né? Já dizia um diretor espiritual meu que a família é o nosso primeiro lugar de evangelização e eu preciso cuidar do meu matrimônio, até como casal, né? Como casal, não tenho filhos, então eu posso me gastar trabalhando na igreja. Só um pouquinho. Olha, quando é que vocês viajam? Quando é que vocês namoram? Quando é que vocês ficam em casa, né? Desde que a gente casou, eu e o Henrique, a gente sempre teve esse cuidado. A gente sempre teve muitas atividades pastorais, enfim, comunitárias, né? E a gente sempre teve esse cuidado de ter alguns domingos que a gente ficava em casa, né? E assim, nem pra ir pra casa de mãe e pai, porque domingo é bom de filar almoço na casa dos outros, né? A gente não quer ficar cozinhando todo dia, já cozinha toda semana. Aí, final de semana, e a gente tinha esse cuidado de, então, passar alguns domingos em casa, né? Já que a gente trabalhava. Antes de ter filhos, isso, né? Trabalhava o dia inteiro fora, estava sempre em atividades com a comunidade. Quando não tinha, a gente fazia questão de ficar em casa para conviver na nossa casa. Então, muitas vezes os casais fogem de casa no final de semana, querem sair correndo, né? E fogem da convivência, né? E aí fogem da convivência. E fogem com os filhos, e fogem, às vezes, um com o outro. Então, né, a gente tem que ter esse cuidado mesmo, até para não confundir as coisas. E aí, eu queria trazer um tema também, que eu sei que é bem polêmico, enfim, difícil, que é a participação com as crianças na missa, né? A gente tem filho pequeno, sabe que não é fácil participar da missa todo domingo com crianças pequenas. Alguns pais fazem opções de revezar, né? Vai um num horário, outro no outro, para poder ficar com os filhos. Outros deixam os filhos com os avós para poder ir para a missa um pouquinho mais tranquilo. É fato que a missa não é a mesma, né? Nem para nós, nem para quem está por perto. Porque por menos que uma criança incomode, ela faz uma gracinha, ela conversa, ela fala alguma coisa mais alta, ela deixa cair um brinquedo. E tudo isso tira atenção, né? Gera algum incômodo, algum inconveniente. Mas assim, queridos, lugar de criança é na missa, né? Vamos combinar? Eu nem tô levantando aqui a questão de você vai fazer uma atividade paralela de evangelização para as crianças, que eu acho que tem paróquias que fazem isso muito bem, e que bom, né? Porque também as famílias podem ir participar. Independente se vai estar dentro da igreja ou se vai estar numa salinha sendo evangelizado, a criança tem que ter essa consciência e esse sentimento de pertença. Ela tem que sentir que a igreja é um espaço dela, ela tem que se sentir bem-vinda, ela tem que se sentir acolhida,
acolhida. Isso não quer dizer que a criança tem que tomar conta, não tem que chegar lá, puxar a roupa do padre, entrar embaixo do altar, nada disso, né? A gente acha que as coisas têm um limite. Mas a criança tem que ter hábito, ela não vai criar. Depois a gente vai virar adolescente, olha, é bem mais difícil querer e gostar de ir na missa se desde pequeno isso não foi uma atividade familiar, prazerosa, com conversa, com diálogo, né? Então, muitas vezes eu me perco na atenção, porque eu preciso responder pro meu filho uma coisa que ele se interessou, que não tem nada a ver, ele tem 3 anos, ele se perde com muita facilidade. Ele olha para um vitral, ele educação é uma catequese, né? E para ele tem mais sentido do que o que estão falando lá na frente, que ele não está conseguindo acompanhar. Então, muitas vezes eu preciso fazer essa renúncia com amor, né? Sabendo que é temporária também, que eu não vou estar a vida inteira respondendo as dúvidas dele no meio da missa, porque ele vai amadurecendo, ele vai conseguindo ficar mais quietinho, já fica mais do que antes, né? Mas é um processo que a gente precisa ter muita abertura e muita paciência, tanto como pais, como comunidade eclesial, né? Porque e às vezes a gente acha que eles não estão prestando atenção em nada, não estão entendendo nada, que nada. Eles escutam, cantam junto, e perguntam sobre palavras difíceis do Salmo, né? Eles prestam atenção, quando vem uma pergunta, assim. Então, eles estão atentos, né? E penso eu que a missa é um hábito para a criança, né? Ela vai se habituando, vai se acostumando e começa a perguntar qual é a missa que a gente vai, né? Elas perguntam. E escolher também. Assim como é um hábito para a família, porque eu já vi, assim, casais que acabam deixando de ir à missa quando as crianças são pequenas, porque acham que dá muito trabalho, aquela função toda. Não se faz, E dá trabalho. Tem razão. Só que acabam... É um trabalho recompensado. A própria família perde o hábito, porque vai... aquilo que é difícil, porque levar as crianças para a missa é difícil, aí se tu deixa de fazer isso, vai se tornar cada vez mais difícil, né? Vai se tornar cada vez mais difícil, porque a família vai perdendo o hábito. É uma função. Mas quando a gente tá habituado a todo domingo com essa função, tu vai... te habituando também, né? Teve até uma psicopedagoga amiga nossa que foi falar com a gente sobre as crianças, o envolvimento, participação das crianças na atividade. Ela falou, dá pra ver direitinho quando a criança tá acostumada a ir na missa ou não, né? Porque a criança que vai na missa, ela faz um barulhinho, ela dá uma caminhada, tá? Mas ela sabe aquele ambiente, ela conhece o ambiente, ela tá numa igreja diferente, ela vai fazer mais bagunça, mas ela vai lá, leva o brinquedinho dela lá, dá uma interagida com o espaço, mas fica no mundinho dela, né? A criança que não tá habituada a ficar uma hora, né? E assim, dá, né, gente? Não é um castigo pra criança. Porque leva um brinquedinho, leva um lapisinho de cor, né? Faz uma atividadezinha ali que ela consiga, leva, de repente, um livrinho pra ela ficar lendo junto. Enfim, tem várias coisas, assim, que dá pra... Tem pais que optam por deixar vendo um videozinho, às vezes, no desespero, né? Tem horas que é o que dá pra fazer, né? O melhor possível. Então, a gente não pode condenar, nem criticar, a gente precisa saber acolher, né? E aí, a criança que não tá acostumada, ela fica, quando ela tá lá, naquela uma hora pra ela, é um horror, né? Só que assim, gente, toda criança passa por esse momento. Os nossos filhos passaram por isso quando tava ali na fase do 1 aninho, né? A Suzana tá passando por isso agora. Que quer caminhar, que quer explorar, que tudo, não quer mais ficar no colo. Então eu lembro quando o Lázaro fez 1 ano, eu cansava, eu chegava nas missas depois com a perna doendo, porque ele não parava de caminhar o tempo inteiro. Mas assim, uma caminhada de exploração normal, ele fazia isso em todos os ambientes, né? Então passou a fase do querer conhecer tudo, passou, ele chega, ele senta, ele sabe que aquele é nosso banco, ele leva o brinquedinho, ele faz o que ele tem que fazer. Então, e a gente tem que ter essa paciência, saber que os momentos a gente vai melhorando, né? Eles vão crescendo, um progresso. tendo outros desafios, né? Daqui a pouco vai começar a dizer que não quer mais ir, e faz parte a criança dizer que não quer mais ir, não precisa os pais se desesperar, então se ele não quer ir, fiz alguma coisa errada. Não, ele também diz que não quer ir pra escola, ele vai, entendeu? Ele não tem muita opção. Ele acorda, quase todo dia ele fala, hoje eu não quero ir pra escola, tá bom, filho, tá bom, tudo, mas vai ter que ir, né? Então, assim, faz parte, né, do processo. E a gente precisa ter essa firmeza, saber que esse é o caminho. Também, a gente fala assim, a Josi trouxe, né, que as crianças vão absorvendo palavras, músicas, gestos e acontecimentos, né, que eles estão vendo naquela celebração. Também na nossa casa, né, às vezes a evangelização, ela não é só a catequese, ela é importante, a catequese falada, né, de explicar para as crianças, de ler uma história bíblica, mesmo que seja no livrinho infantil, né, ter um livrinho de histórias infantis bíblicas para a criança ir entendendo na linguagem dela, o que aconteceu lá no Antigo Testamento, quem é o povo de Israel, né? Quem é Davi e Golias, quem é a Arca de Noé, quem é a torre, né? E tudo eles vão aprendendo do jeitinho deles.
mas é importante que eles tenham acesso dentro de casa a símbolos religiosos, né? A imagens, isso tudo são pequenos incentivadores da fé, né? Que ele veja lá uma imagenzinha da mãezinha do céu em casa e chega na igreja, veja também a mesma imagem e diga, nossa, isso tem a ver com a minha casa, né? E isso facilita um monte a evangelização, né? Quando a gente tem esses sinais em casa, porque ali vai despertando a curiosidade, a afeição, né? Exatamente. É familiar, né? E são pequenas coisas. Até uma vez eu recebi uma amiga que tinha filhos e eu não tinha, e a nossa casa sempre foi meio carnaval, assim, de imagens, né? A gente ganhava, a gente comprava, a gente se mudou agora, tá menos assim, né? Mas aí tinha quadros de tudo que era jeito, ícone de tudo que era coisa, imagem e tal. E ela fez esse comentário e me chamou a atenção. Ela tinha uma filha e ela falou, né? Poxa, vindo aqui na casa de vocês, eu me dei conta que eu preciso colocar mais símbolos religiosos na minha casa, porque minha filha tá crescendo sem ter tanto esse estímulo, né? Porque, sei lá, não botei quadro na parede, não comprei imagem, e a coisa foi ficando, né? E às vezes é pequeno, né? O terço que tá penduradinho na porta, ou que fica em cima do criado mudo que eu coloco no bolso todo dia, mas que meu filho sabe que eu rezo, que meu filho vê que faz parte da minha vestimenta, trazer um terço na bolsa, no bolso, e ele sabe que aquilo tem um sentido. Talvez ele não consiga rezar o terço inteiro ainda, ele se disperse, ele, né, fique conversando, mas ele sabe como é que aquilo tá inserido na nossa vida, e aquilo não vai ser estranho para ele quando ele começar a aprender a rezar e conseguir acompanhar uma oração inteira. Então, a gente às vezes acha que precisa ter um momento, e quando é que eu ensino o filho a rezar? Olha, desde que eles eram bebês, eu rezava por eles. Eu ia botar no berço, né, o Rick ia botar no berço, a gente rezava em voz alta, um Santo Anjo, uma Ave Maria, a vossa proteção recorremos, a gente ia. E isso é natural. Então, assim, tem orações que ele já sabe rezar sozinho, tem outras que não, mas a gente não precisa chegar e agora nós vamos ensinar, né? É no cotidiano, naquele testemunho pequeno que a gente vai tendo. Só que, claro, é desgastante. Mas é nos hábitos da família mesmo, né? Esse hábito de rezar quando vai dormir, o hábito de rezar antes das refeições. Isso vai gerando, né? Vai ensinando as crianças, vai aproximando familiares, visitas, pessoas que vão nos visitar, né? Que entram naquele mesmo costume lá na minha casa, na minha família, né? Na casa dos meus pais. Se rezava sempre antes das refeições. Só que depois, com o tempo, com a comunidade nos Passos do Mestre, tem uma oração que é própria nossa e que na minha família também essa oração entrou. Adotaram já há tempos isso. E os nossos familiares rezam também, porque, tipo... Conhecida. Popular, já popularizou. Mas então, primeiro se ensina, se explica de onde vem e tal. Um padre amigo da comunidade ensinou para eles, né? E agora a família inteira, né? Os familiares acabam rezando também sem problema algum, sabe? São hábitos que são da família. E outras pessoas vão entrando nesses hábitos e isso é evangelização, né? Isso é uma família construída sobre a rocha, uma família que influencia o mundo, né? E não se deixa só porque o mundo influencia muito a gente, né? Vai entrando uma música menos desejada, um conceito, uma ideia, né? E a gente está sempre lutando contra isso. Mas a gente também tem esse poder, né? A família tem esse poder de inserção, né? Quantos de nós, olha, na minha casa são 4, né? São 2 crianças ainda. Mas olha quanto bem cada um inserido no seu contexto pode fazer se levar aquela riqueza que é dentro de casa. Então, aquilo que eu vivo com os meus filhos, né? Eu como mãe, aquilo que eles vivem como crianças, né? No seu mundo, podem levar para os amigos. Eu vejo o Lázaro evangelizando do jeitinho dele, né? Às vezes ele fica para os amigos, não pode falar isso, né? Não pode chamar de feio. Não... Bom, ele aprendeu que Deus ama todo mundo, e ele pode ser sim, ele tem que ser, né, um influenciador onde ele tá, ele vai ser, porque ele aprendeu isso em casa, isso tem valor, então a gente precisa confiar nisso. A gente diz, mas o mundo vai fazer isso sucumbir, né, no coração da criança. Olha, eu tenho certeza que não, né? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir espalhar um bem muito maior, e acredito que você também acredite nisso, né? Que a gente pode, através das nossas famílias, semear esse bem e esse amor através do nosso pequeno testemunho. Sermos sinais de esperança, né, no mundo. Mesmo. E a hora foi, né? Foi a hora da esperança. A esperança nunca, mas a hora terminou. A esperança nunca acaba, né? Mas a hora
Se vai. Então, nós queremos deixar o nosso agradecimento a você que permaneceu conosco na escuta, né? Isso aí. Um abraço aqui para Iracema, Joelma, Maria, Glacira, Nara, que também estão sendo visitadas lá no Hospital São Lucas. Um grande abraço para os nossos irmãos que estão em missão. E mais uma vez a gente menciona aqui, né, fala do fórum que vai acontecer no dia 23 de novembro, Família e Educação. Fica ligado, faça sua inscrição, entre em contato conosco para saber mais informações. Não dá para perder, né? Aqui a gente teve só um gostinho de partilhar sobre família e evangelização e muito mais pode ter lá no fórum dia 23 de novembro. É isso, gente. Fiquem na paz e até quarta-feira que vem. Isso aí. Um grande abraço.